Oficialmente, bom dia a todos. Meu nome é Leandro, a matéria é Ciências. Pessoal, nessa manhã eu estou aqui com vocês para poder dar uma revisada naquilo que a gente estudou quando a gente estava lá na sala de aula, tá bom? E aí eu estou aqui com o livro de Ciências na minha mão e eu quero pedir até para você pegar o seu livro também, porque a gente vai correr pelas páginas do livro para poder estar revisando aqui os principais pontos que a gente abordou desde o começo do ano, tá bom? O livro de vocês começa com o capítulo 1 aí, chamado A Ciência da Natureza, e ele vem abordando o quê? Vem abordando alguns cientistas que iniciaram o processo de investigação científica ao longo da história. E vem apresentando também algumas teorias que foram propostas no passado e que foram substituídas por outras melhores. Por exemplo, o livro de vocês apresenta a teoria do geocentrismo, que foi proposta pelo cientista chamado Ptolomeu. E essa teoria, o que ela afirmava? Afirmava que a Terra era o centro do sistema solar. E os outros planetas, e inclusive até o Sol, né, que é a nossa estrela, giravam todos ao redor da Terra. Essa era a proposta mais aceita na época. Só que há uns 600 anos atrás, mais ou menos, vocês sabem, o livro também apresenta isso, Nicolau Copérnico trouxe uma nova proposta, que é a proposta do heliocentrismo, que é a mais aceita até hoje, de que, na verdade, o Sol, que é a nossa estrela, que está no centro do sistema, e a Terra e os outros planetas giram ao redor dele. E isso o livro apresentou para quê? Para mostrar para a gente que a ciência é dinâmica, de que as propostas elas vão surgindo e de que novas descobertas são feitas e que teorias elas podem ser sim reformuladas, ok? Aí depois disso a gente fez uma diferenciação. Primeiro, o que é ciência, né? O que é conhecimento científico, e a gente falou vários conceitos de ciência na sala, e a gente viu que ciência é uma construção humana. Ciência nada mais é do que uma busca de conhecimento. A gente quer conhecer a verdade, a gente quer conhecer como as coisas funcionam, a gente quer conhecer a natureza. Então, essa busca do conhecimento científico de forma organizada, essa busca a gente chama de... ela se dá através de um método, que é o método científico. Então, esse conhecimento é um conhecimento organizado, tá certo? Aí, além desse conhecimento, a gente viu que tem outras formas também de conhecimento. Por exemplo, a gente falou que existe o senso comum, que é aquele conhecimento que é passado, né, de pai para filho, de geração a geração, e a gente percebeu que às vezes esse conhecimento está correto, às vezes não está. Por exemplo, você lembra que a gente discutiu na sala, que a gente falou o quê? Que nossos pais diziam assim pra gente, né, menino, se você comer doce e beber água vai ficar diabético. Então isso é o quê? Isso é do senso comum, algo que era passado de pai para filho, só que hoje a ciência mostra que isso está errado, na verdade, né? O diabetes não está relacionado a essa questão de comer doce e beber água, senão acho que todo mundo era diabético. Além do senso comum, o livro de vocês também apresentou o conhecimento filosófico, que é aquele relacionado ao que é a reflexão, a meditação, a você analisar, refletir sobre como as coisas funcionam, né? E o último conhecimento que o livro apresenta para vocês, já na página 8, é o conhecimento teológico, que é o conhecimento de quê? De Deus, da fé, da religião, né? Então é um outro tipo de conhecimento também. Então são esses 4 tipos de conhecimento que a gente estudou. E agora eu quero falar um pouquinho mais sobre o conhecimento científico. Como eu falei para vocês, se dá através do método científico. E vocês já sabem me dizer quais são as 6 etapas do método científico? Eu vou deixar você hoje pescar aí, viu? Você pode olhar aí o seu livro, a página 10, que vocês vão ter acesso às 6 etapas do método científico. Vamos falar todos juntos? Só basta uma palavra aí, ó. O livro de vocês apresenta. Primeira etapa é o quê? Observação. Segunda etapa, hipótese, isso mesmo. Aí depois da hipótese vem a terceira etapa. Qual é a terceira etapa que o livro apresenta para vocês aí? Experimentação. E aí vem as 3 últimas, que é o quê? Resultados, conclusões e publicação. Que a gente sabe que como é que essas 6 etapas funcionam, né? Primeiro você vê uma situação,
Eu falei que o olhar do cientista é um olhar diferente. E aí você, por exemplo, vê uma fileira de formigas andando e se pergunta, né? Por que elas estão andando todas na mesma direção? Ou como é que elas conseguem achar o caminho? Então, o primeiro passo do método científico é a observação. E aí você levanta, então, depois disso, o que é hipótese? O que é hipótese? É uma resposta provisória. Você mesmo já começa a estudar e pensar em uma resposta coerente para aquele questionamento, para aquela situação que você viu. Depois disso, você tem que fazer um experimento para saber se a sua hipótese é verdadeira ou falsa. Isso mesmo. Então, a sua hipótese ela vai ser aceita ou descartada. É por isso que depois você tem que analisar os resultados, tem a parte de resultados, para você ver se realmente sua hipótese é verdadeira ou falsa, de acordo com o experimento que você fez. E aí você faz a conclusão desse trabalho e na conclusão você diz então se a hipótese foi corroborada ou refutada. E por último, tem que fazer o quê? Qual é a última etapa do método científico? Isso mesmo, você acertou, viu? É a publicação dos resultados. E essa publicação, a gente falou, tem que ser numa revista científica, não é em qualquer revista. E aí, depois disso, é que os jornalistas, eu falei para vocês, vão ler essas revistas científicas e vão produzir agora os textos para poder chegar ao alcance de toda a população. Então, essa etapa de publicação de resultados é muito importante, porque senão não adianta nada eu descobrir uma verdade e ficar só para mim. Isso tem que se tornar público, notório, para que esse conhecimento acabe ajudando a sociedade a avançar, né? Então a gente viu que o cientista, aí vem aqui o livro de vocês apresentando, como é que os cientistas trabalham, né? Nem sempre o cientista está dentro do laboratório, nem sempre ele tem que usar um jaleco, tem que estar lá usando um óculos especial, não. O cientista é aquele que vai fazer descobertas, que vai fazer pesquisas. Às vezes ele nem precisa de laboratório para descobrir algumas coisas. Como eu falei para vocês, às vezes até através de entrevistas a gente consegue fazer novas descobertas. Então o cientista é esse que quer descobrir, mas de forma organizada, através do método científico. Aí a gente acabou a primeira etapa, né, do nosso livro, a gente entrou no capítulo 2, que o título é bem assim, ó, página 15, você pode acompanhar aí, ó, Origem e propriedade da matéria. E aí o que a gente falou? O que é matéria? Você sabe me dizer, nessa manhã, o que é matéria? Matéria é tudo aquilo que ocupa lugar no espaço e tem massa. Isso mesmo. E a gente viu que a menor unidade da matéria são os átomos. E nós vimos no livro aí uma tabela periódica que nada mais é do que uma representação de todos os átomos que existem na natureza. E eu falei para vocês que tudo então é formado por átomos. Todas as coisas, vivas e não vivas, são formadas por átomos. Mas e o átomo? A gente consegue ver ele? Um átomo só não dá pra gente ver, mas do que ele é formado? Do que um átomo é formado? E a gente viu que um átomo ele tem 3 partes principais. Prótons, nêutrons e elétrons. Isso mesmo. Os prótons são partículas positivas. Os nêutrons, partícula neutra. E os elétrons são partículas negativas. E eu falei para vocês que os prótons e nêutrons estão no núcleo do átomo. Já os elétrons, eles ficam girando ao redor dos átomos. E aí, o que mais a gente falou? Que o que diferencia um átomo de outro é a quantidade de qual dessas 3 partículas? Vamos a essa pergunta? Se todos os átomos têm prótons, nêutrons e elétrons, qual a diferença de um átomo para o outro? Você sabe? A diferença está na quantidade de prótons. Se você acertou, hein? Você lembrou da aula, não foi? Quando a gente muda o número de prótons, a gente muda o nome do átomo. Se um átomo tiver só um próton, qual é o nome dele? Hidrogênio. Se tiver só 2 prótons, qual é o nome dele? Hélio. Se tiver 3, lítio. 4, berilo. E por aí vai. A depender da quantidade de prótons, muda o nome do átomo. E esses átomos, então, eles se unem e formam as moléculas. Isso mesmo, as substâncias. E essas substâncias formam todas as coisas que estão ao nosso redor. E o livro de vocês vem trazendo justamente isso. E a gente já vai falar dessas substâncias.
A tabela periódica está na página 20, né? Aqui está a representação da tabela periódica aí. Todos os átomos, olha só, estão aqui representados, a sigla de cada um deles. E aí dá para vocês verem claramente. Por exemplo, aqui, ó, você pode olhar aí no seu livro, na página 20. Eu vou ler aqui um átomo, ó, o número 19. Número 19, você consegue achar aí no seu livro? Tem um símbolo, tem o nome dele em cima, o nome desse átomo é potássio. Tem um símbolo no meio, o símbolo é K. Todo átomo, ele tem um nome e tem um símbolo. Eu falei para vocês que o símbolo pode ser uma letra ou duas. E nesse caso aqui, potássio começa com a letra P. Por que o símbolo dele é K? Eu expliquei isso para vocês, é porque a tabela periódica foi escrita em outra língua, né, pessoal? Aí a sigla ficou com o nome da outra língua. Então, o nome a gente traduziu, potássio, mas a sigla não pode traduzir. Tem que deixar a sigla original. Então, é potássio o nome do átomo, mas a sigla é K. Que coisa, hein? E embaixo tem um número. Que número é? 19. O que significa esse número? É o número do átomo, que a gente chama, essa é a quantidade de prótons. Foi o que eu já falei para vocês. A quantidade de prótons é que determina o nome do átomo. É por isso que o livro vem trazendo aqui, ó, em negrito o nome número atômico, porque na verdade essa quantidade de prótons é o que a gente chama de que é o número atômico do átomo, é que determina o nome do átomo. Ok. E aí mais pra frente, a gente falou aqui sobre substâncias e a gente fez a diferença entre substâncias simples, você tem isso aí na página 22, e compostas. Qual a diferença entre elas? Você lembra? Substâncias simples são aquelas formadas por um só tipo de átomo. Exemplo, o gás oxigênio é o gás que você está inspirando aí, ó. Esse gás que está entrando aí no seu nariz é o gás oxigênio. Ele é formado por que átomo? O átomo oxigênio. Mas é um átomo só? Não, são dois átomos de oxigênio. Quando você tem o átomo oxigênio mais outro átomo oxigênio, aí você tem uma molécula, uma substância, que é o gás oxigênio. Então a gente diz que a substância é uma substância simples porque ela só tem um tipo de átomo, que é o oxigênio. Agora, se uma substância tiver mais de um tipo de átomo, dois ou mais, aí a gente diz que ela é uma substância o quê? Composta. Exemplo, o outro gás que sai do seu nariz. Foi mal aí. Esse gás que sai do seu nariz aí é o gás carbônico. Ele é formado pelo quê? Um átomo de carbono e dois átomos de oxigênio. Ou seja, ele tem dois tipos de átomo, carbono e oxigênio. Qualquer substância que tem dois tipos de átomos ou mais, a gente fala que a substância é composta. Agora vem a pergunta para vocês. O sal que tem na sua casa, o sal, ele é uma substância simples ou composta? O sal é uma substância composta. Por que é composta? Porque tem dois tipos de átomos. Quais são os dois átomos que formam o sal? O sódio e o cloro. O sal da nossa casa é chamado de cloreto de sódio, NaCl na tabela periódica. Na é sódio, Cl é cloro. Então o sal, ele é uma substância composta, porque tem mais de um tipo de átomo. Outra pergunta para vocês. O açúcar que tem no nosso sangue se chama glicose. Esse açúcar é uma substância simples ou composta? É composta. Por que é composta? Porque tem três tipos de átomo. O açúcar que tem carbono, hidrogênio e oxigênio. Tem três tipos de átomos, então é composta. Toda substância que tem dois tipos de átomo ou mais é composta. A água é uma substância simples ou composta? Composta, H2O, ou seja, tem hidrogênio e oxigênio, dois tipos de átomos. Quando só tem um tipo de átomo que é simples. Outro exemplo de substância simples é o gás de nitrogênio. É um gás que tem aqui no ar também, que ele é formado por nitrogênio mais nitrogênio. Dois átomos de nitrogênio formam o gás de nitrogênio. Ele é simples. Então vamos para frente, né? Acho que já ficou claro isso aí. Aí a gente fez atividade aqui na página 23, está falando sobre isso. E na página 24 e 25 a gente também discutiu na sala sobre as propriedades da matéria. Existem propriedades gerais e propriedades
específicas. As propriedades gerais, elas se aplicam a todos os materiais que a gente estuda. E as específicas não. As específicas definem realmente do que cada matéria é feita, ok? Das suas características básicas. E aí vocês vão dar uma revisada nessa parte aqui, na página 24, 25 e 26, das propriedades gerais específicas. Eu vou relembrar algumas delas para vocês que talvez sozinho você não consiga identificar bem o conceito. Por exemplo, uma que tem aqui, impenetrabilidade. Você lembra o que significa? Impenetrabilidade, ou seja, não penetra. Como assim? É uma propriedade geral da matéria que diz que dois corpos não podem ocupar o mesmo lugar ao mesmo tempo. Então, se esse marcador está aqui, com essa canetinha, né? Gostaram da caneta? É bonita, né? Olha só que legal. Deve ser da minha esposa. Aí é o seguinte, essa caneta está aqui ocupando esse espaço. Essa daqui consegue ocupar o mesmo espaço que ela no mesmo tempo? Ao mesmo tempo? Não. Ela pode ficar do lado, pode ficar em cima, pode ficar embaixo, mas ficar no mesmo localzinho, no mesmo local, não consegue. Porque dois corpos não conseguem ocupar o mesmo lugar no espaço ao mesmo tempo. Essa propriedade da matéria se chama impenetrabilidade. Não se esqueça disso. Outra propriedade geral da matéria aqui que eu quero comentar com vocês é o quê? É a divisibilidade. O que essa propriedade diz? Que a matéria ela pode ser dividida em partes menores sem perder suas propriedades. Por exemplo, aqui está, ó. Isso aqui é o quê? Isso é papel. Se eu pegar isso aqui e rasgar, eu dividi em uma parte menor, sim ou não? Sim. Deixou de ser papel? Não. Isso é agora. Deixou de ser papel? Não. E agora? Deixou de ser papel? Não. Então a matéria ela pode ser dividida em partes menores sem perder suas propriedades. Então é outra das propriedades gerais da matéria. Falando de propriedades específicas, que está aqui ó, na página 26, você pode pegar aí, vou falar de pelo menos uma, né? Que aqui a gente tem 4 ou 5, e uma delas que tem sobre o sabor, né? Então quando a gente fala de sabor, é uma propriedade específica da matéria, porque tem algumas que tem, outras que não tem sabor. Tem algumas que tem um sabor mais azedo, outras um sabor mais amargo, outras um sabor mais adocicado. Então o sabor pode variar, é uma propriedade específica da matéria que pode variar nos materiais, ok? E aí, vamos lá, vamos para frente. Um outro ponto que a gente estudou aqui foram os fenômenos, né? A gente está falando de matéria, está falando de natureza, está falando do que todas as coisas são formadas, como funcionam. E um dos pontos que a gente estudou foi nos fenômenos. Existem fenômenos físicos e fenômenos químicos. Será que alguém se lembra aqui o que isso significa? Está aí ó, na sua página 30 do seu livro. E a gente falou o seguinte, pessoal. Fenômenos físicos são aqueles nos quais não há alteração da estrutura da matéria. Já fenômeno químico é aquele no qual as propriedades da matéria são sim alteradas. Então, por exemplo, olha para isso. Lembra disso? Isso é um papel, não é? Não tomou susto não, né? Coisa séria aqui. Deixou de ser papel? Não. Mas sofreu uma alteração? Sofreu. Ele estava maior e se tornou menor. O volume diminuiu, sofreu uma alteração. Outra coisa, e se eu desamassar? Quer dizer, deixar ele com o volume inicial. Olha para isso. Não é a mesma coisa. Ele está amassado, mas deixou de ser papel? Não. As suas propriedades não foram alteradas, mas ele sofreu certa alteração. Então essa alteração foi física ou foi química? Foi física. Foi uma propriedade, é um fenômeno físico que aconteceu. Agora se eu pegar esse papel e tocar fogo aqui agora, o que vai acontecer com ele? Ele vai deixar de ser papel? Vai. Ele vai se tornar fumaça, ele vai se tornar pó. Ele vai ter suas propriedades totalmente alteradas. O cheiro dele, ó, propriedade específica, cheiro também. O cheiro vai mudar.
Então, pessoal, quando eu altero as propriedades de alguma coisa, eu chamo isso de fenômeno químico. Quando eu não altero, eu chamo de fenômeno físico. Foi mais uma das coisas que a gente estudou. E aí, um dos fenômenos físicos que ocorre na sua casa todos os dias tem a ver, por exemplo, com a água, né, pessoal? Quando você pega, por exemplo, um copo com água e coloca no congelador, você faz isso? Só se for um copo de alumínio, né? E aí você coloca lá no congelador e essa água congela. A água está passando do estado líquido para o estado sólido. Sofreu alguma alteração? Sofreu, mas ela deixou de ser água? Não. Então essa mudança de estado físico aí, de sólido para líquido ou de líquido para gasoso, quando sua mãe pega uma panela de arroz e aí aquela água começa a ferver e a água começa a evaporar, essa mudança da água de líquido para vapor, por exemplo, ela deixou de ser água? Não. Ela só mudou o seu estado físico. Então, essas mudanças de estado físico são fenômenos físicos ou químicos? Físicos, o nome já diz. Porque ela não perde suas propriedades, ela continua sendo água. Então, foi mais um dos conceitos que a gente estudou. Então é isso, pessoal. Eu acho que a gente conseguiu abranger aqui a maior parte do que a gente tinha para falar. E a última coisa, né, na verdade, que ele apresenta aqui nesse capítulo, é falando um pouquinho sobre o modelo criacionista e o modelo evolucionista, que vocês também estudaram, na verdade, em história, vocês também estudaram em geografia, eu sei que vocês estudaram em outras matérias, que a gente fala que essas coisas todas passaram a existir como? E existem essas duas propostas. Tanto o modelo criacionista, na qual Deus é o Criador e Ele que deu origem à matéria, e o modelo evolucionista, no qual todas as coisas, na verdade, surgiram por acaso, com uma transformação que ocorreu ao longo dos anos, né? Essas duas propostas também são apresentadas. E depois a gente vem para o último capítulo da unidade, que é misturas de separação, que foi o assunto da aula passada, que a gente trabalhou na última videoaula, que vocês fizeram atividade, que a gente falou bastante, né? Mistura homogênea, heterogênea. Alguém lembra disso ainda aí? Então, a gente trabalhou esse tema e foi esse o assunto todo que a gente realmente conseguiu trabalhar, tudo que a gente deveria trabalhar nessa unidade. E eu espero que você tenha gostado dessa revisão. E vocês sabem, eu estou disponível, qualquer dúvida pode entrar em contato comigo pelo WhatsApp e acessar agora também a atividade de casa que eu estou passando, tá bom? Um abraço, fica com Deus e até a próxima, pessoal. Valeu, valeu! Tá bom, é só isso mesmo.